Voltei, macho. Eu não disse que vinha falar das leis de Ohm. Aqui eu. Tu tá aí participando desse curso. É a nossa aula número 3. Agora na aula 1 nós falamos aqui do conceito de corrente elétrica, como é que calcula e tal. Assiste aí, tu que já viu. Tu pode ver de novo. Na aula 2 nós falamos um pouco sobre os elementos de um circuito. E hoje eu queria tua atenção, coisa e pouca, para falar das leis de Ohm. Júnior, quem foi esse doido, Júnior? Macho, um físico chamado George Sigmund Ohm. Esse cara, ele era meio desocupado, ele se notabilizou, macho, estudando sobre o comportamento dos resistores. Porque, para começar, a resistência de um resistor, ela vai depender da divisão, ou do quociente, ou da relação, como tu quiser, da DDP, que é a tensão, pela corrente elétrica. E esse cara, então, ele elaborou duas leis. Mas só recapitulando, eu te disse na aula 2 que o resistor ele é um dispositivo que converte a corrente exclusivamente em energia térmica. Então, vamos lá. Só para recapitular, na tua casa tu já deve ter feito um churrasquinho desse aí, a churrasqueirinha que funciona à base do resistor. Então, o que esse cara fez, esse Ohm? Ele observou que a uma mesma temperatura, alguns resistores, a relação entre a tensão e a corrente é constante. O que isso quer dizer? Se a tensão dobrar, corrente dobra. Se a tensão reduzir a metade, corrente reduz a metade. Ou seja, tensão e corrente são proporcionais. E no resistor Ohm, isso é constante, para uma mesma temperatura. Não esquece não. Aí eu posso representar graficamente o resistor ohmico, ele sempre vai ter esse comportamento. Aí se tu tem uma noçãozinha de matemática, tu deve lembrar que isso aqui é o gráfico de uma função afim do primeiro grau, uma função crescente. Então, é isso. Pois é, e tem a segunda lei de Ohm. Sim, voltando, só um instantinho. Essa primeira lei de Ohm, se tu quiser chamar ela de RUI, só para facilitar a tua memória, já que R é igual a U sobre I, e que também a resistência ela é medida em ohms. Então tá aí o símbolozinho do ohm. Então falou em resistência, tu vai medir ela em ohms. Vamos para a segunda lei. A segunda lei de Ohm, ela é uma lei que vai relacionar os condutores. Então imagine que isso aqui fosse um fio. A segunda lei de Ohm, ela vai dizer que a resistência de um condutor, ela depende do tamanho do condutor, ela depende da espessura, no bom cearense, grossura. Os caras botaram no livro área da secção transversal, mas grossura do fio. E vai depender do material. Então, com isso eu vou entender que quanto maior for o fio, maior é a resistência desse condutor. Quanto mais grosso for esse fio, menor vai ser a resistência. E quanto mais fino for esse fio, maior seria a sua resistência. Uma dúvidazinha que talvez tu tenha se perguntado. Juninho, que diabo é resistência mesmo, afinal? Cara, resistência, mas é assim, a corrente ela quer passar por um fio. Ela quer passar aqui, vamos supor que isso aqui fosse um condutor. Ela quer passar por dentro desse condutor. Os materiais em geral, eles oferecem uma dificuldade de passagem da corrente. É por isso que o tamanho do condutor, a espessura desse condutor, o tipo de material é fundamental para que tu determine a resistência. Porque a resistência é uma propriedade natural que os materiais têm de oferecer dificuldade à passagem da corrente.
Então, o que é que tu vai perceber? Que quanto maior o comprimento do fio, mais dificuldade a corrente vai ter de passar. Quanto mais fino for o fio, também mais dificuldade. É por isso que quando o cara faz instalações elétricas, bota uns fios aí finos, dá curto-circuito, papoca tudo, queima, porque o cara não tem o cuidado devido. E o que eu tentei te dizer pode ser expresso por essa formulazinha, que tu pode chamar de rola. Tu não vai pensar besteira. Peraí. Essa letrinha que tu tá vendo aqui, mas é uma letrinha grega, que eu chamo de Rho. Aí tem o Lzinho de comprimento, junto comprimento com L, vem de linear, mas os caras querem te lascar, só para te confundir mesmo. E embaixo tem o A, que é a área. Então quando eu junto o Rho da letra, o L do comprimento e o A da área, vai ter rola. Então a segunda lei, primeira lei de Ohm, tu pode chamar de Rui, e a segunda de rola. A primeira, ela é fundamentada mais para estudar os resistores, que têm uma tensão e uma corrente que são constantes, essa relação. E a segunda é mais para falar um pouco da resistência dos condutores. Lembrando que o comprimento desse fio tem que ser sempre metros, a grossura dele, que é a área da secção transversal, tem que ser sempre em metros quadrados, e o coeficiente de resistividade, que é esse rhozinho aqui, depende do material. Quanto melhor for a condutividade do material, menor é esse coeficiente de resistividade. E menor vai ser o desperdício de energia. Porque é importante lembrar que essa resistência ela está diretamente associada à perda de energia. Então, se tu está aqui até agora, tu te inscreve aí, tu compartilha, tu divulga e aguarda até a próxima, porque nós vamos falar de potência elétrica logo logo. Um abraço.